Como vocês viram no outro vídeo, né, que eu falei sobre consumo consciente, vou deixar o link aqui pra quem não viu, eu tenho um pouco de... não gosto muito de um certo tipo de minimalismo. E a ideia desse vídeo é discutir sobre esses pontos e mostrar pra vocês, de repente, vocês se identifiquem com algumas dessas questões. A minha jornada para produzir menos lixo envolveu olhar para as minhas coisas e questionar por que eu tinha essas coisas. E eu tinha duas principais inspirações, que eram a Lauren Singer e a Bea Johnson, duas mulheres que são americanas, que moram nos Estados Unidos e que tinham casas muito estéticas, muito brancas, muito sem nada, muito com pouquíssima coisa. E me incomodava desde sempre, lá quando eu comecei a ler os posts delas e me enfiei dentro do blog delas, me incomodava porque elas não contavam o que tinha acontecido, tipo assim, com as coisas delas. Parecia que elas sempre tinham escolhido aqueles pratos brancos, aquela casa sem nada. E aí eu ficava muito nesse dilema, olhando pra minha casa, que era bastante colorida. Eu tinha uma estante cor-de-rosa, choque na época, que tinha muitas coisas, que tinha muitos livros, e que também era uma casa bem pequena, eu morava numa kitnet, então obviamente não era uma casa que você olhava e falava assim, ah, que clean, que minimalista, quantos espaços em branco e vazios. Não, porque eu morava numa kitnet, então eu tinha pouca coisa, mas parecia que eu tinha muito e que tava tudo atulhado. Então isso era uma coisa que me incomodava um pouco, porque parecia muito, até depois, de fato foi meio que isso que aconteceu, que elas se desfizeram de todas as coisas que elas tinham e recompraram coisas que combinassem com essa lógica do lixo zero, que em parte era uma lógica estética também, né, de ter menos coisas. Mas pra mim não fazia muito sentido, até porque eu também não tinha dinheiro, mas também porque não fazia sentido do ponto de vista do desperdício, jogar todos os meus pratos fora, independente se eu doasse pra alguém que fosse usar aquilo ou não, mas me desfazer de todos os meus pratos, digamos, para comprar pratos que fossem todos brancos. Eu até entendo quando a Bea fala isso no livro dela, de ser mais fácil de combinar e de ter só aqueles pratos e não ter pratos de servir. Eu até entendo esse ponto de vista, mas eu acho que acaba gerando um desperdício, porque você acaba comprando coisas novas de qualquer forma, né? Ainda que a justificativa seja usar isso por um grande tempo. No meio disso, o minimalismo estava surgindo junto com essa questão do lixo zero como um movimento muito importante das pessoas terem menos coisas, se desfazerem das coisas. E faz todo sentido com o lixo zero ter menos coisas, né? Inclusive, eu fiz um texto lá pro blog há muito tempo, que eu vou deixar aqui, mas não sei se confio no que eu falei há tantos anos atrás, mas que basicamente chamava o que o lixo zero, o minimalismo e o veganismo têm a ver. Que de fato tem várias interseções entre essas ideias, né? Só que, quando eu ia buscar pessoas que falavam de minimalismo, quando eu ia buscar conteúdos de pessoas que falavam de minimalismo, eu me deparava meio que nesse mesmo lugar de olhar para essas experiências da Lauren e da Bea e achar que as pessoas tinham muito mais se desfeito das coisas e comprado coisas novas do que de fato terem decidido ter menos coisas. Faz sentido isso? Parecia muito mais que as pessoas tinham menos apego, na verdade, pelas coisas do que mais apego. Porque pra mim, ter menos coisas e usar todas as coisas que você tem é você ter apego por essas coisas e querer que elas durem muito tempo e usar elas o máximo e consertá-las e mantê-las e não poder descartar elas a qualquer momento. Não sei se faz muito sentido pra vocês, mas uma das minhas incomodações era essa já de início. Depois que eu me sentia sempre mal, porque parecia que sempre tinha uma regra a cumprir. Acho que hoje não é mais assim. Na época que eu pesquisava e buscava pessoas falando sobre isso, tinha muito uma coisa do tipo de ter um número, máximo de coisas. Ah, minha cozinha só tem tantas peças, meu guarda-roupa tem só 15 peças. Coisas assim que me faziam me sentir mal porque eu não cumpria esses requisitos, por exemplo. Ou porque eu ficava um pouco exasperada, assim, de tipo, ai meu Deus, tenho coisa demais então, eu deveria ter menos coisas.
sendo que eu não tinha muitas coisas, mas que já era demais, considerado demais. Eu acho que esse ponto de ter muito pouca coisa também parte de um ponto de você terceirizar várias coisas que você poderia fazer em casa para outras pessoas. Então, ao invés de você cozinhar, você terceiriza isso para outro lugar. Então, eu acho que nesse sentido, essas coisas não têm uma intersecção com o lixo zero, porque daí você acaba gerando mais resíduo se você toma café na rua. Então, você não tem uma cafeteira em casa, sabe? Umas coisas assim. Que eu entendo que não é todo mundo, eu entendo que não tem uma regra sobre o minimalismo, sobre isso. Eu tô apenas, né, falando pra vocês as coisas que me incomodavam. E aí depois que a gente chega no pessoal dos The Minimalists, que são o Josh e o Ryan, né, se não me engano o nome deles, que tem 2 documentários no Netflix hoje em dia, que é um chama Minimalismo e outro Minimalismo Já. E que eu acho que esse ponto aí, essa perspectiva, tem várias questões problemáticas. Eu fiz um texto na época que eu assisti o documentário Minimalismo, que eu vou deixar o link aqui, que faz bastante tempo já, mas que eu continuo concordando com quase tudo que eu escrevi lá. Então eu sinto que essa perspectiva do minimalismo tem um viés bastante machista, no sentido de avaliar coisas que são femininas ou das mulheres com uma carga muito mais negativa do que coisas que são menos femininas ou menos de mulheres. E daí eu explico isso. Se vocês observarem, vocês vão ver que rola muito uma questão das roupas, por exemplo, de tipo, só tenho 2 camisetas e 3 calças jeans. E eu acho que isso é um ponto bem específico e importante, porque normalmente quer dizer nas entrelinhas, meio passivo-agressivamente, que quem tem muitas roupas tá valorizando uma coisa muito desimportante. E isso aparece um tanto no documentário Minimalismo, eu não vi no Minimalismo Já, mas eu acho que isso aparece muito nesse documentário, que é sobre um julgamento. Em vários momentos aparecem eles falando assim, essa pessoa tinha, ou a minha mulher tinha não sei quantos sapatos. E aí aparece uma pessoa que tem uma biblioteca gigante de não sei quantos livros e eles não falam nada. Mas livro é um objeto mais importante porque você estuda. Quem disse, né? E se você não lê os livros? Não tá sendo desperdício de livro? Você não tá apenas acumulando um objeto se você não lê ele, por exemplo? E mesmo que lesse, quem é você para julgar o quão importante é um livro versus um sapato na vida de uma pessoa? A gente não tem como saber, né? Então eu acho que tem esse viés bastante importante do machismo, assim, de algumas coisas serem julgadas fúteis e versus outras não. E aí uma outra coisa que me incomoda bastante é uma coisa do contexto, do privilégio das pessoas, que isso não passa, assim, não aparece em nenhum momento. Porque eu acho que dentro da sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que valoriza as pessoas a partir dos objetos que elas têm, a partir da quantidade de dinheiro que a gente tem, eu acho que isso é muito importante, né? E daí eu concordo muito com a questão do minimalismo, da gente ter menos coisas. Mas não é qualquer jeito de ter menos coisas. Acho que esse é um ponto, assim, que eu não vejo ser discutido, que eu não vejo ser levantado por esse pessoal. Talvez algumas pessoas falem disso, mas não vejo isso ser normalmente levantado, que é essa questão do contexto, né? Então é muito mais fácil para uma pessoa que, como esses 2 caras aí do Minimalistas, que viviam uma vida rica, que acumularam capital, que tinham dinheiro, olharem e falarem, essa casa gigante com todas essas TVs, todas essas coisas caras, não tá me fazendo mais feliz, então acho que eu vou ter menos coisas. Só que é muito óbvio isso, né? É muito fácil a gente negar, sendo que a gente tem o mínimo pra ter uma vida bem confortável. Eu acho que é muito confortável a gente não discutir isso. Então, eu digo essas pessoas. Como isso nunca aparece, eu sinto que é um problema que eles não foram atrás de resolver, não foram atrás de melhorar, acho que não fazem nem questão de entender, talvez, isso, né? Então fica sempre umas respostas muito prontas, uma coisa meio charlatã, que acho que não funciona pra muitas pessoas, né? E daí isso volta àquele outro ponto de fazer eu me sentir mal, que eu acho que esse tipo de coisa, quando não leva em consideração os contextos, quando a gente não tenta buscar
um entendimento sobre essas dificuldades, a gente deixa as pessoas, muitas delas, a maior parte provavelmente, se sentindo mal. E acho que isso não é uma coisa legal, assim, né? Por exemplo, eu não acredito que a gente tem que medir a quantidade de itens que a gente tem nas nossas casas e isso ser um parâmetro de felicidade ou não, assim. Eu gosto muito de cozinhar e eu tenho vários utensílios específicos para cozinha, por exemplo. Então eu provavelmente tenho muito mais coisa do que uma pessoa que seguiria esses mandamentos, digamos assim, desse pessoal. E eu seria uma maximalista, talvez, né? Mas eu uso tudo aquilo que eu tenho e eu tenho tudo aquilo que eu uso e que eu preciso. Então eu acho que esse lema é muito mais importante do que, por exemplo, se desfazer de todos os seus móveis, como eu vejo umas pessoas fazendo, tipo assim, não ter mais sofá. Eu entendo que a gente não precisa, por exemplo, ter um montão de coisas pra ser feliz e que a nossa felicidade não deveria estar nas coisas. Mas eu acho meio esquisito as pessoas se desfazerem de tudo. Eu tenho pouca roupa, por exemplo, e não faço compras de roupas com frequência. Eu normalmente compro quando eu preciso substituir, quando alguma coisa estragou, quando alguma coisa não tem conserto, quando não serve mais, né? E normalmente nesses processos eu acabo me desfazendo de roupas também. Mas eu tenho muito mais do que 3 sapatos, por exemplo, porque também tem um viés aí de uma diferença de gênero do que eu preciso de sapatos. A gente tem que fazer um recorte e contextualizar isso onde que isso tá. É muito mais fácil para um homem, por exemplo, que é o que acontece muito nesse documentário Minimalismo, conseguir ser mais minimalista e ter menos coisas, porque as demandas sociais em cima dessas pessoas são muito menores. Porque um homem não tem demandas de sapatos e roupas iguais uma mulher, por exemplo. Oiê, Cristal do Futuro aqui. Eu tava editando o vídeo e percebi que eu deixei de falar 2 coisas que eu considero bem importantes. Nessa parte que eu tô falando sobre gênero, eu apenas citei o exemplo roupas na hora e achei que até tinha falado depois, mas acabei não falando. Então eu vim aqui complementar. Porque essas demandas sociais que eu tô falando, que são diferentes de mulheres para homens, são demandas de aparência no geral, né? A gente pode pensar em várias coisas. As mulheres precisam se depilar, as mulheres precisam fazer as unhas, as mulheres precisam não ter cabelo branco, porque todas essas coisas são sinais de desleixo, né? Muitas mulheres sofrem isso, por exemplo, de não conseguir trabalho, de serem demitidas. Tem demandas específicas para cumprir no jeito de se portar nesses lugares. Então é sobre isso que eu tava falando, sobre isso precisar ter mais coisas versus poder escolher andar apenas de calça jeans e camiseta. Depois, nesse mesmo lugar, assim, a gente precisa lembrar que as pessoas têm demandas diferentes a partir do que elas fazem da vida delas. Então é muito complicado a gente dizer para uma pessoa que ela tem que ter um número X de peças se ela, por exemplo, não tem tempo de lavar roupa durante a semana. Ou se a vida dela demanda um número de peças maior, né? Uma pessoa que trabalha na televisão, por exemplo, ela precisa ter roupas uma quantidade diferente de uma pessoa que trabalha de home office, tipo eu. Uma pessoa que sai muito de casa, ou uma pessoa que trabalha num lugar um pouco mais formal, né? Tem algumas profissões que exigem roupas e coisas mais específicas, então é bom lembrar disso, né? Ter isso em mente. Por isso que eu não gosto muito dessa coisa que parece que se você tem um pouco a mais, você tá tendo e desperdiçando isso, né? E não tendo porque de fato faz parte da sua necessidade. É claro que muitas vezes a gente tem muitas coisas que a gente não precisa, que a gente não usa, que a gente poderia não ter elas, né, nos desfazer. Tem um outro ponto que eu não falo muito, que eu não falei muito, que é também sobre essa questão do espaço das casas. Eu sigo morando num apartamento pequeno, não é uma kitnet, é um apartamento maiorzinho, tem uns 45 metros quadrados, mas ele não tinha nada aqui. É muito diferente de, por exemplo, você organizar suas coisas numa casa que tem um monte de móveis planejados, um guarda-roupa imenso, e aí você tira as coisas que estão em excesso lá e ficam várias estantes brancas.
em branco, né, não brancas, estantes em branco, espaços vazios, né, é muito mais fácil fazer isso do que o contrário, você ter um espaço bem limitado e as suas coisas, mesmo que sejam poucas, caberem nesse espaço limitado. Então aqui tem uma coisa de classe muito importante, né, que essas pessoas, que nem o Josh, o Ryan, até a própria Bea fala, né, dessa questão e de fotos que aparecem na casa dela, tem uma diferença muito grande. Aqui no Brasil a gente mora em lugares muito menores, a gente não mora em casas grandes no geral, né, então é muito diferente. Até o próprio movimento que chama Tiny House, que são essas mini casinhas assim, eu sempre tive muita aflição, porque eu morava numa kitnet que eu não tinha espaço nem pra me esticar, assim, então é uma glamorização de uma coisa que a gente tem aqui, que é um problema. A gente não tem uma casa com espaço adequado para ficar dentro dessa casa e ser legal e ter um espaço confortável para as pessoas, é um problema, né? A gente vê essa glamorização dos espaços pequenos em mini apartamentos em São Paulo, tipo apartamentos de 9 metros quadrados, como se isso fosse bom. Gente, a gente precisa de espaço também, a gente como bicho, assim, a gente não pode morar incrustado em lugares assim, não é legal pra gente, a gente precisa de espaço. A gente tem visto e sentido completamente isso da pele desde que começou a pandemia. A gente tá trancafiado dentro das nossas casas, né? Muita gente ficou muito aflita, muita gente foi pra outras casas porque não tava aguentando, porque no geral, no dia a dia, não ficava dentro da sua mini casa, só ia lá pra comer, dormir e depois ia pro trabalho, por exemplo, né? Então isso é uma coisa que eu acho que é bem importante, assim, fica uma glamorização de umas questões que são caras a algumas pessoas, né? Também é muito mais fácil para um homem abdicar de tudo, digamos assim, porque ele já abdica de tudo normalmente na nossa sociedade, né? É mais fácil para um homem deixar de cuidar da família, simplesmente abandonar os filhos. A gente tem índices provando isso. É mais fácil para um homem subir na carreira, porque é mais fácil dentro da nossa sociedade, então é mais fácil para ele chegar lá num ponto de ter muita grana e daí fazer esse processo de reduzir suas coisas. E também é mais fácil abdicar de certas coisas que envolvam rotinas de cuidado desse trabalho reprodutivo dentro das nossas casas, que é, por exemplo, da limpeza, de fazer comida, etc. É um lugar muito mais confortável para um homem fazer essas escolhas e de repente terceirizar para uma mulher, por exemplo, a limpeza da sua casa. Tô dando uns exemplos esdrúxulos aqui, né, óbvio, mas só para pontuar. E aí tem uma questão bastante importante que eu acho que essas coisas, assim como o lixo zero, caminharam muito para ter uma estética importante. Então, ao invés da gente focar na questão principal, que é, no caso do minimalismo, pra mim é ter menos coisas e depender menos das coisas, dos objetos na nossa vida. E esse ter menos coisas não é com base numa meta de número de coisas, não. É ter menos coisas dentro da sua vida. Não viver uma vida sobrecarregada pelas coisas. E dentro do lixo zero é produzir menos lixo e o mínimo de lixo possível, tentando chegar no zero lixo, né? E eu acho que tanto os dois movimentos, daí eu já acho que o lixo zero já entrou nessa alçada também, desenvolveram estéticas em que a gente compra essa estética. Então a gente não precisa pensar sobre as coisas, a gente compra o jeito de se parecer, de fazer parte desse grupo. Então a gente troca os nossos móveis, a gente troca os nossos objetos, a gente compra jogo de louça novo e aí a gente cumpre essa presença estética nesse grupo. Tem uma coisa muito forte de ser tudo branco e cinza, por exemplo, né? Que eu acho que é justamente, não deveria ser esse o ponto, né? Virou esse o ponto, mas não deveria ser. Porque dá pra ser uma casa super colorida e tendo poucas coisas, por exemplo. Por que tem que ser branco e cinza, né? E acho que isso se divulga muito nesse sentido. Então acho que a estética desse movimento acabou sendo mais importante que outras questões. Voltei do futuro de novo pra fazer outra inserção aqui, que eu acho que a principal questão que eu não levantei no vídeo, a gente às vezes se perde, né, quando vai gravar as coisas, é que essa questão toda de fazer trocas por si só, pela estética,
pra ser mais conveniente numa paleta de cores ou de uma marca ou ficar mais bonito na foto e não pensar no porquê que você tá fazendo isso, é uma coisa que tem a ver com o próprio capitalismo pra gente consumir mais, né? Inclusive tem muito isso no lixo zero, tipo, das pessoas comprarem o kit lixo zero, sendo que elas só precisariam pegar um estojo que elas não estão usando e botarem uns talheres, meterem isso dentro da bolsa, já seria um kit lixo zero, né? Mas o que eu sinto de desconforto, de agonia dessas questões é que se transforma numa questão muito individualista. Então é bom pra você ter menos coisas, mas aí você tá jogando a responsabilidade sobre as coisas que você já tinha pra outras, porque daí você doa a alguém que lide com isso. E como eu falei no vídeo do consumo consciente, não é que doar seja uma coisa ruim, não, né? É legal pra pessoa que vai receber isso. O problema é que a maior parte das doações não chega de fato nas pessoas. Não sei se vocês sabem disso, mas tem algumas análises sobre isso. Tem até no filme True Cost, que fala sobre roupa, que é até um problema para algumas regiões, assim, que as pessoas, elas doam como se elas estivessem descartando de uma melhor forma, como se alguém fosse usar aquilo, na verdade não usa e vira lixo de qualquer forma, e ainda tem outras questões, outros problemas que acontecem nisso. Então eu acho que vira uma coisa muito de a minha casa vai ser minimalista, eu vou ter bem poucas coisas, mas não pensa no resto da sociedade, não pensa na sustentabilidade. Eu vejo muitas pessoas que falam de minimalismo sem pensar nem um pouquinho em lixo, por exemplo. E daí muitas escolhas geram mais lixo, porque daí você tá escolhendo ter uma coisa descartável para ela não acumular na sua casa, mas aí você gera uma quantidade enorme de lixo. Então, essas trocas que fazem muito mais sentido só para você e não para todos nós, para toda a sociedade, né? Isso que é uma coisa que me incomoda nesse ponto da gente apenas trocar as coisas, assim, sabe? Porque se eu falasse pra você agora, pra você fechar teus olhos e imaginar um armário de cozinha de uma pessoa minimalista, o que viria na sua cabeça? Eu aposto que seria provavelmente um armário com cores bem clarinhas, com copos todos iguais transparentes, com xícaras todas iguais em um tom pastel clarinho, tipo rosinha ou cinza, pratos em pequeno número, mas todos da mesma cor também, tipo todos branquinhos, né? Acertei? Responde que eu acertei. E a verdade é que talvez você seja muito mais minimalista do que quem tem um armário desse, porque talvez você use as mesmas louças há 15, 20 anos. O meu ponto aqui é que a gente acabou aprendendo, e as pessoas e o movimento, etc., acabou reivindicando muito mais uma questão estética do que uma questão, por exemplo, de uma problemática específica, de uma solução específica, e que fica muito num lugar só individual, de vou resolver dentro da minha alçada e não vou pensar em nenhum outro lugar, né? Inclusive com soluções que acabam gerando mais lixo, que gerando mais impacto, soluções que visam muito mais, inclusive uma produtividade excessiva das pessoas, de ter pouca coisa para você ter mais tempo para trabalhar. Não sei se vocês já conseguiram analisar dessa forma, não que vocês sejam incapazes, eu digo porque eu fico pensando muito nisso depois que eu li o Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, e acho que é assim que fala. E eu fico pensando nisso o tempo inteiro, e também no How to Do Nothing, que finalmente tem versão em português, que chama Resista à Atenção, da Jenny Odell, que é isso da gente ficar o tempo inteiro querendo ser mais produtivo, e esse produtivo é sempre pra trabalhar mais. Então, faz sentido fazer essa troca? Enfim, várias questões. Eu queria só trazer isso aqui. Meu Deus, vai ficar um vídeo longo, perdão. E daí já vou indicar, inclusive, a Nath, do Blogueira de Baixa Renda, que é ótima, que eu amo, que fez uma playlist muito legal sobre minimalismo de baixa renda, porque também tem essa questão dessas coisas serem muito caras, assim, de, tipo assim, ter menos coisas e ter uma casa
que funcione melhor, talvez, ou objetos que sejam mais funcionais pra gente poder ter menos objetos, também envolve um custo muito importante. E essa série é muito legal porque ela transforma a casa dela numa casa minimalista, sendo uma pessoa de baixa renda. E também vou recomendar o canal da Passa, que tem toda uma série, que já tem 3 temporadas, da casa minimalista, em que ela passa cômodo por cômodo, tirando coisas, e dá pra ver que ela não termina com uma casa branca em branco, assim, sem coisa. Aí eu também vou recomendar, tem um vídeo da Nathalie Neri que ela fala sobre isso, um vídeo da Passa que ela fala do documentário Minimalismo Já, e talvez tenha vídeo e talvez tenha texto no blog da Thaís do Vida Organizada, que todas elas não gostam do pessoal do minimalista. Então eu estou acompanhada pelas minhas ídolas e musas nesse sentimento de desconforto desse pessoal especificamente. Por isso que eu não sigo essas pessoas, por isso que eu não gosto muito, não falo muito de tipo, sou minimalista, porque eu não quero contribuir com essas questões que eu acho que me incomodam, e porque eu sinceramente não acho que eu sou uma minimalista nesse sentido. Eu acho que eu tenho muitas coisas, eu tenho vários livros, eu tenho vários itens de cozinha, e eu tô sempre, na verdade, pensando em soluções pra guardar mais coisas. Eu tô sempre adicionando estantes pra ter mais livros. Então, por exemplo, eu não quero ter poucos livros, o mínimo de livros possíveis. Não, eu quero ter vários livros, eu quero ter vários livros por vários motivos. Livros que eu quero que outras pessoas, sei lá, filhos ou netos, se eu tiver, leiam depois, que eu quero emprestar para amigos, que eu quero compartilhar aqueles livros, livros que têm edições lindas e que me fazem muito feliz. Eu sou formada em design gráfico, então essa parte é muito importante pra mim, de experiências de leituras que envolvam a parte do projeto gráfico, enfim, várias questões. Também acho que eu não me enquadro exatamente nisso, mas se eu posso dar um lema, eu vou repetir o que eu falei antes, que eu acho que pra mim essa questão se resume a ter tudo aquilo que você usa e usar tudo aquilo que você tem. Então, se você usa tudo aquilo que você tem, você tá aproveitando daqueles objetos. Acho que o problema reside quando você não tem... você não usa, você nem sabe as coisas que você tem. Era isso o que eu tinha pra falar sobre esse assunto. Espero o comentário de vocês. Essa crítica não é endereçada a pessoas que assistiram, por exemplo, o documentário Minimalismo, acharam legal e começaram a reduzir suas coisas, né? É uma crítica a essa questão que não... essas questões que não são faladas. E isso tudo que eu falei aqui, lembrando que é a minha opinião sobre por que eu não gosto muito e as coisas que eu sinto sobre, mas não significa que você possa sentir diferente, né? Muito pelo contrário, somos pessoas diferentes, então é muito provável, na verdade, que você sinta diferente. E aí não tem problema nenhum. Se casou pra você e se deu certo pra você, que bom, né? Porque, na verdade, acho que todos esses movimentos servem pra gente ser mais livre e autônomo, né? Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo, que bom que vocês chegaram até aqui, e a gente se vê nos próximos vídeos do canal. É isso, tchau!